Paz do Senhor a todos os professores da Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo vamos estudar a lição de número 12, que fala sobre a vida vindoura. Não sei se os professores estão percebendo, mas cada tópico da lição, na minha opinião, seriam necessários pelo menos 30 a 40 minutos para que você, com satisfação, possa abordar o assunto e tirar as dúvidas das pessoas. Então nós temos 3 tópicos muito importantes e de relevância indispensável. Os professores devem estar atentos porque vai ter muita pergunta sobre o tema e não podem se frustrar diante de interrogações que certamente não vão ter tempo para responder. Então, eu creio que os professores da escola dominical terão um pouco de dificuldade para, com pouco tempo que nós temos, abordar esse assunto que é de suma importância para a igreja, para o professor e para aqueles que desejam tirar as suas dúvidas sobre esse tema, a vida vindoura. E como introdução, eu gosto de dizer o seguinte: nas minhas aulas da escola dominical, eu sempre procuro abordar os tópicos da seguinte forma, sempre usando a Bíblia e a revista como referência para a continuação, porque a lição já tem o seu esboço, para a continuação do tema. Mas o que temos visto aí é que muitos professores, eles leem a lição e a classe fica somente acompanhando a sua leitura. Ele não faz uma pesquisa profunda sobre cada tópico da lição, não leva um versículo da Bíblia e nem mesmo usa os versículos que estão na lição para fundamentar aquilo que está sendo dito. Então, a aula se torna cansativa, a aula se torna, muitas vezes, os alunos ficam desmotivados para ir para a escola dominical, porque o professor vai para frente, lê a lição. Para você ir para a igreja, para escutar o professor ler a lição, o aluno vai dizer, eu vou ler em casa. Então o aluno quer aprender uma coisa nova, quer que se aprofunde no assunto, para que dessa forma a escola dominical seja dinâmica, interessante e dê qualidade que ela merece. Mas o que temos visto é professores lendo a lição e não lê a Bíblia e também não pesquisa o assunto, e quando pesquisa fica viajando, na lição sem fazer jus ao tema proposto. Tem lição que eu falo, onde eu procuro, de certa forma, ensinar a lição através do tema, ou ensinar a lição através dos tópicos. Mas uma coisa eu faço, se eu vou ler algum parágrafo da lição, eu preciso comentar. Então, mas o que nós temos visto é que professores não têm tido esse cuidado de seguir o que a lição está dizendo e nem também seguir os versículos que estão ali. Então, é muito importante que os alunos voltem para casa meditando e pensando naquilo que foi dito. Então, é na escola dominical que o aluno é levado a pensar e a ter fé, porque a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nessa lição de domingo, que fala sobre a vida vindoura, o pastor Ezequiel Soares, com muita propriedade, traz esse tema, e os objetivos são bem claros: descrever a doutrina bíblica do milênio. Olha, o primeiro tema, milênio, só o milênio é 40 minutos, nós temos 50 minutos para comentar 3 temas importantes. O segundo tema, o segundo tópico, o juízo final. Terceiro, a doutrina bíblica sobre a nova criação. Eu passei 2 horas só sobre o milênio e não terminei o assunto. Já falei muitas vezes sobre o juízo final, também não esgotei o assunto. Então, o professor, você não vai conseguir, se você não se organizar em casa, se você não seguir esse esboço e você não se organizar nos seus estudos, você não vai conseguir concluir essa lição. E não se frustre, porque na verdade o tema é profundo e o tempo é pouco. A minha sugestão é que cada um de nós possamos, dessa forma, tratar o assunto
pegar o tópico e levar um versículo. A Bíblia diz isso sobre o assunto. Não é o que o pastor diz, não é o que o presbítero diz, não é o que o testemunha de Jeová diz, não é o que a religião diz, é o que a Bíblia diz. Então, esse tema de hoje é os fundamentos da nossa fé. Está baseado na declaração de fé das Assembleias de Deus, que foi tirada da Bíblia. Então, é o que a Bíblia diz. Se é o que a Bíblia diz, nós temos que, então, abrir a Bíblia e dizer, a Bíblia diz isso. Mas eu não concordo, então, meu amigo, ou você muda a sua opinião, ou você aceita o que a Bíblia diz, mas é o que a Bíblia diz, é o que nós vamos falar. Então, o certo seria o professor pegar o tópico e o versículo, tanto do juízo final, como também do milênio, como também da vida vindoura, que fala sobre a nova Jerusalém. E aqui nós temos ainda o inferno, né? Onde muitas pessoas tem aí, alguns pregadores, alguns crentes, alguns professores, tem ainda aquela questão do universalismo, que no final de tudo todo mundo vai ser salvo. Muito cuidado com isso. Nós não aceitamos muitas vezes o inferno, tem gente que não aceita o inferno, porque não, Deus é muito injusto mandar a pessoa para o inferno. A Bíblia diz que Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas estão indo para lá com seus próprios pés. Para ir para o inferno não precisa fazer nada, mas para ir para o céu tem que aceitar Jesus como Salvador. Então, é a declaração de fé da Assembleia de Deus. Quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Quem mais falou sobre a vida vindoura foi Jesus. Então, ele veio de lá, ele tem propriedade e autoridade para falar sobre isso. Então, nós não podemos trazer uma filosofia na escola e nem uma teologia sem fundamento bíblico. Tudo que for dito ali tem que estar bem claro. Então, uma coisa aqui que o pastor Ezequiel Soares está chamando a atenção é de que muita gente diz que o inferno não é criação de Deus. O inferno foi Deus que criou para o diabo e seus anjos. Não foi para o ser humano, mas a Bíblia diz que todo aquele que rejeita o Filho irá para lá. Então, são temas muito importantes. Eu creio que nós vamos ter um pouco de dificuldade nessa questão. Vai ter muita pergunta, então muito cuidado com isso. Então, o que é que nós temos aqui para que fale sobre esse assunto? Primeiro, nós vamos ver aqui, nesse primeiro contato com a lição da escola dominical, uma coisa importante é que a vida vindoura nos remete a quem? Ao Criador de tudo. Se nós formos olhar qual o propósito da história na visão grega, na visão do existencialismo ateu e na visão dos pensadores modernos, nós vamos ter algumas coisas interessantes. Por exemplo, qual o propósito da história na visão grega? Os gregos diziam que a história é cíclica, não se move para uma meta e nem se move para um fim. Ela está dando voltas, o que vemos hoje é o que foi ontem e há de ser amanhã, e não há um fim, não há uma conclusão, uma apoteose. Essa é a visão grega, que nós estamos andando em círculo. Eles acham que não existe um propósito definido na nossa história. Já a visão do existencialismo ateu diz que a história é uma sucessão de fatos sem significado e não há plano, não há esperança, não há mente soberana, nem divina, e tudo o que está acontecendo é obra do acaso. A visão do existencialismo ateu é negativa e pessimista. Se você for pensar também hoje nesses pensadores modernos, eles dizem que a história não tem significado, está à deriva, é uma ilha de fantasias, está sem rumo. Mas o que é que a Bíblia diz acerca da história da humanidade? A Bíblia fala claramente em Isaías 46:10, Deus dizendo, olha o que é que Deus diz, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O que é que nós aprendemos aqui então na lição de domingo? É que Deus tem na sua mão o controle da história e na sua mão está tudo que está acontecendo, está dentro do cronograma, está dentro do propósito que Deus estabeleceu em sua palavra. Nós não estamos à deriva, nós não estamos viajando numa ilha de fantasia, nem também estamos vivendo uma história sem significado. A Bíblia diz que Deus tem um propósito bem definido que segue sequência, equilíbrio, correspondência e clímax, e a nossa história ela é linear. A Bíblia diz que no Cordeiro de Deus, no capítulo 5 do Apocalipse, que ele abre o livro, e naquele livro que o Cordeiro abre, está a conclusão da nossa história.
Os irmãos percebem então que Deus tem, para a nossa história, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, como será o fim do mundo? Como será a vida vindoura? A Bíblia diz que aqueles que aceitam o plano de Deus para a sua vida terão um final feliz com Ele. Deus dará um final feliz para a humanidade. Deus dará um final feliz para todos nós. É o que está em Apocalipse e é o que vamos estudar no próximo domingo. Que Deus tem o controle da nossa história. A Bíblia diz que se Deus cuida dos pardais, se Deus cuida dos animais, se Deus cuida das plantas, se Deus cuida das flores do campo, não cuidará muito mais de vós, homens de pequena fé. Então nós vamos ver aqui nessa lição de domingo que o que Deus está fazendo é que Ele tem na sua mão o controle da nossa história. Então é o que vamos ver domingo, com muitos detalhes, com muito cuidado, para não ensinar nada que venha contra a palavra de Deus, mas o propósito de Deus está bem definido em sua palavra. É só ler Apocalipse, é só ler Gênesis. Deus está, no controle de tudo. Nada está deixando Deus, pegando Deus de surpresa. Tudo tem uma definição.